Achismos da Bola. Apresentado por Nicolas Felipetti, Luiz Cláudio Klafke, Gabriel Batista e Kleber Polanic. O seu programa de análise do futebol brasileiro e europeu com uma boa dose de humor. Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um episódio do Achismos da Bola. Como prometemos no último episódio, hoje vamos falar do encerramento da Copa América e do que rolou na semana do futebol brasileiro. Então, para a gente dar início, vamos primeiro chamar a nossa equipe, começando por ele, Gabriel Batista. Boa noite aos amigos, boa noite aos ouvintes. Que semana abençoada para falar de futebol, né? Muito feliz de estar aqui novamente. Agora ele, Kleber Polanic. Olá, senhoras e senhores do Achismos da Bola. Que dia maravilhoso, que semana incrível. Olha, não vá barrar, filho, não vá barrar. E para fechar, Luiz Cláudio Klafke. Boa noite a todos. O ânimo do Luiz é contagiante. Então agora que a equipe já estava apresentada, vamos iniciar falando de Copa América. A Argentina se sagrou campeã no último domingo, após vencer por 1-0 na prorrogação a seleção colombiana com gol de Lautaro Martínez aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação. E eu gostaria de saber de vocês sobre essa final. O que vocês acharam do confronto da final? Foi merecido o título da Albiceleste? Foi um jogo bem fraco. O primeiro tempo foi bem fraco, no segundo deu uma melhorada. Já na prorrogação, com os times mais cansados, tiveram algumas chances. A Argentina soube aproveitar melhor as chances que teve e mereceu o título. O ponto alto da noite foi inicialmente o show da Shakira, né? Foi ali que movimentou os atletas para voltarem mais motivados para o restante da partida. E daí o jogo até que ficou bom, teve alguns lances legais e tudo mais. O jogo melhorou no segundo tempo. Tivemos a lesão do Messi chorando, assim como o Cristiano Ronaldo sentindo o final da carreira. Será? Deu uma desandada, chorou, aconteceu machucado. Mas no final das contas, a Argentina ainda conseguiu se sagrar campeã novamente, a maior campeã da Copa América. A Argentina fez um jogo, assim, abaixo, mas eu acho que é abaixo porque a Colômbia foi muito bem. A Colômbia surpreendeu bastante nesse torneio. Um meio-campo brasileiro, né, com Richard Rios, o Arias, o Rames. Então foi muito bem. E acho que é bom para a Colômbia no geral, perde o título no detalhe, mas realmente a Argentina é a seleção a se bater no continente sul-americano atualmente. E o Lautaro começou já de novo, mostrou a sua importância, como foi em toda essa Copa América, e decidiu o jogo da final sendo o artilheiro da competição. Vocês acham que no momento ele é o titular da posição, ou vocês seguiriam com o Julián Álvares como titular, ou até agora com a aposentadoria do Di Maria ele pode jogar os dois juntos? É como diria Baldasso, né? Sabe qual é a chance de ser alguma coisa da Argentina? Lautaro. E riram dele. Mas no final das contas ele estava certo. Porém, eu continuaria com o Julián Álvares titular. Acho que ele fica muito pesado, digamos assim, o time com os dois. Mas ele é um bom reserva. Cara, é difícil bancar ele agora, né? Levou essa seleção de Argentina nas costas, bem dizer. Os caras não faziam gol, botavam ele, caixa. Então é difícil, mas, né, uma boa competição. E o Julián Álvares também, né? Cara, esse aí não tem mais graça de viver. Ele já zerou a vida com, sei lá, 21, 22 anos, nem sei quantos anos ele tem. Mas já zerou a vida, já ganhou tudo, cara. Que louco com estrela. Esse aí é aquele da famosa frase do Kleber. Esse tem a lua na bunda. Tá louco. Pô, o Julián Álvares ele tem a constelação ali no Fiofó, né? Porque, cara, é um jogador, assim, muito bom em questão tática. Não é à toa que o City tem o Haaland, que é uma máquina de fazer gol, e mesmo assim ele tem bastante minutagem, porque é um jogador muito bom para o sistema. Então acho que ambos podem jogar junto, mas o Scaloni tem um sistema muito sólido, que ele acredita naquilo ali, e eu acho que eu não vejo a Argentina mudando esse sistema, assim, nem um pouco perto. Ainda mais que tá dando certo, né? Tá ganhando tudo. Então acho que o Lautaro tem que ficar aí com merecimento. É um jogador que jogava muito na Inter, não estava traduzindo isso na seleção, e finalmente teve um torneio para se afirmar, para falar que, ó, eu sou o dono disso aqui, e que talvez, assim, com todo respeito ao Inter de Milão, mas talvez seja até o momento de ir para um time um pouco maior, assim, dar um próximo passo, porque é um jogador, assim, de alto nível. Outro jogador que também se destacou nessa Copa América e também na final, o Dibu Martínez, mais uma vez foi importante para o título argentino, assim como já tinha sido na Copa de 2022. O que vocês acham do Dibu na seleção e ele teria vaga em algum time maior na Europa?
É que assim, as atuações dele por clube não justificariam talvez ele sair do Aston Villa, né? Porque ele não é tão bom por clubes. Ele se transforma mesmo na seleção. Mas é como a gente falou no último programa, a Colômbia sabia que teria que ganhar esse jogo, porque se fosse por pênaltis, provavelmente não ganharia. O Dibu Martinez iria crescer novamente. E acho que até o Dibu Martinez estava querendo que fosse para os pênaltis para ele aparecer. Então, por seleção, realmente ele se transforma, mas é difícil um clube contratar ele sabendo que talvez por clubes ele não vai render o tanto que ele rende na seleção. Mas é realmente na seleção ele é outro goleiro. Assim como Rames Rodrigues, ele é o cara para jogar na seleção. Cara, é impressionante, na seleção ele se transforma. A gente já falou isso nas últimas semanas, porque é algo inacreditável. Porque olha ele atacando no Aston Villa, cara, não é a mesma coisa. Parece que é outro cara. Isso, eles trocam o cara na hora da seleção, porque é muita diferença. Mas, cara, assim, um time grande da Europa que tiver precisando de goleiro, talvez tente agora, né? Mas é difícil. Na seleção parece que ele se transforma mesmo. É algo surreal. O Martinez é um monstro, assim, sabe? É um jogador diferente que parece que nasceu pra jogar com a camisa da Argentina, sabe? Não pesou em momento algum. Quando ele assumiu, ele virou incontestável, algo que o Romero não foi, por exemplo, o Andújar não foi, outros nomes, o Armani também, que jogou a Copa de 2018, né? Também não foi. Ele nasceu pra isso aí, cara. E esses dias até viralizou ele pegando um pênalti do Coutinho no Mundial Sub-20, ou se não me engano, ou Sub-18, algo assim. E é um cara que nasceu pra pegar pênalti, nasceu pra jogar. A Comebol deu uma comida de rabo nele, né? Tanto que ele não fez aquela comemoração típica dele com o troféu de melhor goleiro botando naquela região. Ele se comportou dessa vez, porque tomou tanta multa e os caras estão pegando tanto no pé dele. Mas é um goleiro diferente mesmo. É um goleiro que abraça o espírito argentino e os caras gostam. E falando um pouquinho mais sobre a seleção colombiana, hoje realmente é a seleção que desempenha o segundo melhor futebol da América do Sul, ou vocês acham que tem alguma outra seleção como segunda força na América? É, como o Kleber falou, né? Acho que é muito importante essa Copa América para a Colômbia, mesmo tendo perdido a final no detalhe ali. Mas é importante para se afirmar como uma seleção que vai brigar cada vez mais por títulos, né? No continente sul-americano. Agora, é difícil falar se é o segundo melhor futebol da América, porque as eliminatórias do Uruguai também estão boas. Então, eu acho que talvez fique a Colômbia e o Uruguai disputando por esse segundo melhor futebol aí. Em bola, no momento, eu diria que é a segunda mesmo. O Uruguai tá jogando mais ou menos, né? A Copa América do Uruguai não foi tão boa assim. Ganhou na primeira fase ali, pegou seleções mais fracas e tudo mais. Mas quando pegou ali o Brasil e a Colômbia, já não mostrou muito futebol. Então, eu acho que a Colômbia é a segunda força nesse momento, em bola jogada. Mas, claro, o Brasil não tá bem, mas no momento que se o Brasil encaixar, com certeza vai emparelhar com a Argentina também. Porque em nomes, a Colômbia não tem nomes tão grandes, né? Tanto que o meio-campo dela joga no Brasileirão. Mas futebol jogado ali na grama mesmo, a Colômbia tá jogando, no momento, o segundo melhor futebol da América do Sul. A Colômbia surpreendeu a gente, né? A gente esperava uma final com Uruguai e Argentina por bola jogada, né? Porque a gente viu um Uruguai tecnicamente com nível de jogadores e esquema tático e treinador bem acima no torneio, né? A gente esperava, a gente até falou aqui, né? Não fique surpreso se a Colômbia bater semi ou até final. E a gente ficou surpreendido com a Colômbia, mas eu acho que é porque a seleção uruguaia ainda quis, não, vamos apostar naquela imposição física e vamos bater de frente assim. E é um jogo que não deu certo, porque poderia fazer mais do que isso. Então acho que a Colômbia reúne as duas coisas, né? Tem uma garra e tem uma técnica muito apurada. Acho que é algo que falta no Brasil, por exemplo. Falta um pouco de raça, assim, no momento exato. Porque técnica a gente tem, sabe? Então eu acho que a Colômbia tá ali pau a pau por essa segunda vaga, mas o Uruguai não tá muito atrás, não. E pra gente falar então da Copa América, da seleção colombiana e também do principal jogador da Copa América, que foi o Rames Rodrigues, o que vocês acharam da Copa América do 10 colombiano e ele tem futebol pra ser titular no São Paulo? Foi uma grande competição do Rames, né? A gente sabe que pela Colômbia ele quer jogar, né? Ele tem vontade de jogar, o que parece que por times ele não tem muita vontade, veio pro Brasil para passear. Agora, pode ser titular no São Paulo? A resposta é não, porque ele já nem treina mais pelo São Paulo. Hoje saiu a notícia que estão discutindo uma rescisão amigável e que ele nem vai se apresentar no São Paulo. Então, não vai ser titular porque não vai ficar no São Paulo. Eu ia dizer exatamente isso. Agora à noite saiu uma notícia
do repórter Fabrizio Romano, dizendo que ele e o São Paulo estão por vias de chegar a um acordo, né, para rescindir o contrato e tudo mais. Então, provavelmente, Rames Rodrigues não joga mais no São Paulo. O que para o São Paulino deve ser uma coisa, nossa, deve ficar muito, nossa senhora. Porque ele veio com muita expectativa para jogar no São Paulo. Era para ser um dos craques do São Paulo e destruir nesse Campeonato Brasileiro. E ele não jogou nada no São Paulo. Aí ele vai para a Copa América e ele simplesmente acaba com a competição. Foi o melhor jogador disparado da competição. Talvez o Lautaro teve um protagonismo parecido com o dele, pelos gols, né? Mas em bola, o Ramos foi disparado o melhor jogador da competição. E daí agora, quando vai voltar para o São Paulo, saem as notícias que ele nem vai permanecer no São Paulo mais. Então é complicado para o São Paulino. E com essa notícia do Rames saindo do São Paulo, o que vocês acham? Para onde vocês acham que o craque colombiano deveria ir? Olha, pra ser sincero, eu acho que ele deveria ir pra puta que pariu. Mas, se tratando sobre futebol, eu acho que o sonho dele é voltar pra Europa, né? A gente viu notícias que talvez o Atlético de Madrid e o Sevilla estariam interessados nele. Então vai cair do céu, porque eu realmente acho que ele não vai jogar, vai ser a mesma coisa do São Paulo. Ele não tem vontade de jogar por times, ele tem vontade de jogar pela seleção. Então, assim, eu acho que é um investimento muito duvidoso. Ah, ele tem espaço, vai dizer, num time de segunda linha ali da Europa, né? Mas na elite não vai ter. E como o Gabriel falou, não sei se ele vai jogar também. Que, se eu não me engano, ele até foi um tempo para a Grécia também. Na Grécia, acho que não jogou muita coisa, então tá complicado. Mas, né, quando vê, dá uma louca, começa a jogar para se preparar para a Copa do Mundo, joga bem, mas é uma aposta, né? Acho que o Rames é um jogador que realmente deixa muito a desejar. A gente esperava bem mais dele no São Paulo. Muita gente esperava até mais dele do que do Lucas, assim, quando ambos foram anunciados. Mas é um jogador que não deu certo, um jogador que parece que precisa ter aquilo movendo ele, sabe? Que eu acho que a Colômbia entrega. A paixão de ser colombiano, jogar pela seleção nacional, faz o cara jogar. E no São Paulo não. Então acho que ele vai procurar algum lugar que não exija tanto dele. Ele tem a cara da MLS, mas a cara da MLS. Que é um nível técnico que, tipo, o Ramos vai jogar uma vez por semana, ninguém vai encher o saco dele, vai dar uns autógrafos. E quando a Colômbia chamar, ele vai estar pronto, sabe? Algo que o Messi já faz pela Argentina. Então, acho que o lugar dele seria na MLS da vida. Bah, pior que um Los Angeles Galaxy ali, ó. Um Inter Miami, quem sabe, ó. Certinho, no jeito. E assim como na Europa, a gente fez semana passada a recapitulação dos palpites que foram dados antes da competição, chegou a hora de analisar o que ocorreu na Copa América. As opiniões sobre as decepções foram essas. O Gabriel citou que o torneio seria fraco, o Kleber citou que o Brasil seria a grande decepção e o Luiz acabou citando o México. Vocês acham que foi uma Copa América fraca e em relação ao México e ao Brasil foram decepções realmente? A Copa América pra mim foi fraca. Desculpa, mas é óbvio que seria fraca. Olha as dimensões do campo, cara. Ó, um torneio disputado nos Estados Unidos, um país que chama futebol de soccer, não tem como não ser fraco. Agora, de decepção, o México pra mim não é decepção porque eu não espero nada do México. Então, acho que é muito do que o Kleber falou no último episódio, que a decepção ela acontece quando você espera algo. Então, eu não esperava nada do México, nunca esperei nada do México, então pra mim não é decepção. Já o Brasil, a gente sabia que ia ser difícil pro Brasil. É um trabalho novo que tá começando. Parabéns, Edinaldo Rodrigues, por perder um ano esperando o Ancelotti ele não ter vindo, que atrasou um ano no planejamento do Brasil, mas, né, vamos fingir que isso não aconteceu. A gente sabia que o Brasil ia enfrentar dificuldades. Acho que o grande problema do Brasil foi ter empatado na primeira partida, o que fez com que o Brasil passasse em segundo. Depois, o empate contra a Colômbia até é aceitável, a Colômbia foi a vice, então. Mas se o Brasil tivesse passado em primeiro, talvez conseguiria uma semifinal aí, ou quem sabe uma final. Mas eu acho que não tem terra arrasada, não. Foi talvez uma decepção. A gente sabe que o Brasil sempre a gente espera pela mesma final, mas eu acho que vem coisa boa por aí. Pela história do México e tudo mais, que o México sempre chega, querendo não nas competições, pelo menos quando ele pega o Brasil também, ele sempre dá uma incomodada. Mas nessa Copa América foi vergonha. Brasil, então, cara, no mínimo o Brasil tinha que ter chegado nas semifinais, para não ser uma decepção. Mas ali, cair nas quartas já é complicado. Mas, cara, pra decepção tem várias, porque a Copa América realmente foi bem fraca, mas, tipo, Chile, que tinha uma seleção boa uns anos atrás, foi horrível. O Paraguai até que foi um pouco acima do que as pessoas esperavam, né? Que o Paraguai ninguém nunca conversa, até teve alguns joguinhos mais ou menos, tá? Foi mais ou menos.
Mas o Chile também foi horrível. Foi bem complicado essa Copa América. Nível bem baixo. A gente esperava, né, o nível baixo. Eu falei que o Brasil seria decepção porque tava meio claro, né? Toda aquela confusão antes do torneio que a gente até comentou aqui, do Ronaldinho e a Publi, a maneira como o Dorival se portou em algumas coletivas, assim, bem negativo, pelo menos na minha visão. O Endrick ser reserva e, tipo, o argumento é que ele é muito novo, e aí a gente viu o Yamal fazendo o que fez. Não tô comparando jogadores, mas dá uma desculpa diferente, né? Não, ele não vai ser porque eu vejo uma visão de jogo diferente. Tudo bem. É sua visão de jogo, Dorival. A gente tá confiando em você, você é o treinador. Então tudo bem. Agora, isso da idade não me desce. Os jogadores batendo de frente com o Ronaldinho, mais preocupado que jogar bola. Então, acho que tava tudo endereçando para esse lugar, para um fracasso ou para uma decepção muito forte. Mas eu falei que eu queria ser surpreendido, né? E eu não fui. Em maneira alguma. Nada do Brasil me deu assim. Bom, pelo menos isso aqui deu certo. Não, nada deu certo. E aí, a conversa agora não é sobre o desempenho, mas é que não pode ter um jogador do Aston Villa na seleção brasileira. Que pra mim é a parte mais burra da discussão. Mas é a discussão que a gente tem. E por conta disso que a gente tá ficando tão pra trás assim. Mas acho que o nível técnico abaixo era esperado. Mas acho que algumas seleções jogaram bem, né? A Colômbia, o Uruguai, quando quis jogar bola, né? Muitas vezes só quis bater, o que pra mim foi burrice, que é uma seleção boa. Mas o nível abaixo a gente já esperava. Outra previsão feita foi sobre quem seria a grande surpresa da competição. O Gabriel e o Luiz citaram que o Equador seria a grande surpresa, que acabou caindo nas quartas de final, caiu justamente para a Argentina campeã, e o Kleber citou que a grande surpresa seria o Uruguai, que caiu na semifinal para a Colômbia. O que vocês acharam da campanha dessas duas seleções e para vocês, qual foi a seleção como maior surpresa da competição? A maior surpresa eu acho que é de fato a Colômbia, né? A gente sabe que a Colômbia tem um time bom, mas acho que talvez no começo da Copa América ninguém colocaria a Colômbia como finalista. Mas o Equador não foi mal, chegou nas quartas de final contra a Argentina e conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Acho que deu um azar, que pegou a Argentina logo nas quartas, né? Que foi a campeã do mundo, a atual campeã da Copa América duas vezes. Mas conseguiu levar o jogo para os pênaltis, não foi tão mal. Agora, a grande surpresa mesmo é a Colômbia, não tem como. O Equador, como o Gabriel falou, foi bem, né? Teve o azar de pegar a Argentina, mas se o jogo contra a Argentina tivesse mais uns 10, 15 minutos, eu acho que o Equador teria feito o crime na Argentina ainda. O Equador foi muito bem no jogo contra a Argentina, mas acabou ficando pelo caminho, né? O Ener Valencia errou um pênalti ainda, que podia ter ajudado nesse processo, mas o Equador foi bem. E eu acho que ainda mais surpresa que a Colômbia, a surpresa para mim foi o Canadá ter chegado nas semifinais. Porque essa é uma seleção que ninguém esperava nada, nada. E o Canadá chegou numa semifinal de Copa América, acabou em quarto, né? Perdeu para o Uruguai, numa disputa do terceiro lugar. Mas um quarto lugar para o Canadá, que acho que eu posso estar errado, mas acho que o Canadá nunca eu acho que eu posso estar errado, mas o Canadá nunca tinha chegado a jogar uma Copa América e terminou em quarto, então foi uma ótima participação do Canadá. Apesar de que a seleção não é muito boa, mas no desempenho foi muito bem. Concordo com o Luiz, assim, acho que o Canadá é a seleção que a gente olha e fala, opa, o que aconteceu aqui? Tanto que quando os Estados Unidos reclama que joga só com o CACAF quando chega na Copa América sofre, a resposta tá no Canadá, né? O Canadá tem uma geração abaixo, se você for comparar jogador com jogador, e mesmo assim foi longe, né? E os Estados Unidos enfrentou o Panamá, por exemplo. Ah, o Canadá enfrentou a Argentina na fase de grupos e passou. Enfrentou o Chile e passou. Então acho que a surpresa grande é o Canadá mesmo. Sobre o que eu falei do Uruguai, eu achei que seria surpresa porque a gente viria um Uruguai chegando na final e nesse caminho pegaria o Brasil, né? E aí poderia ser o jogo que a gente fala, olha, esse Uruguai. E não foi assim, foi de maneiras diferentes, o Brasil passando em segundo, mas acho que o Uruguai me decepcionou, na verdade. Não mais que o Brasil é a decepção da competição. Mas pelo que eu esperava do Uruguai, eu esperava que no jogo contra o Brasil eles iam, assim, deitar na bola. Mas a gente viu no primeiro lance que o Araujo deu no Endrick, sabe? Que eles queriam porrada. Eu achei, assim, a estratégia, óbvio, deu certo. Mas eu achei bem fora do que eu esperava. Então, pra mim, a surpresa é o Canadá. E eu fiquei um pouco decepcionado com quem eu esperava muita coisa, que era o Uruguai. Até complementando isso que o Kleber falou, a gente viu no jogo da eliminatórias, tudo bem que o jogo foi lá no Uruguai, mas assim, o Uruguai sobrou contra o Brasil, fez 2-0 com facilidade. Então, eu acho que por isso mesmo que a gente esperava mais do Uruguai.
Também foram feitas previsões para o melhor jogador da Copa América, e o Gabriel citou o Endrick, que acabou nem sendo titular no Brasil, foi titular somente contra o Uruguai e não fez grandes coisas. O Kleber citou o Messi, que fez uma Copa América bem abaixo, apesar de ter sido campeão, e o Luiz citou o Vini Júnior, que somente jogou 3 jogos, acabou não jogando contra o Uruguai, no jogo que o Brasil foi eliminado por estar suspenso, e o único jogo bom que fez foi contra o Paraguai na segunda rodada do grupo. O que vocês acharam da Copa América realizada pelos 2 brasileiros e também pelo Messi, e concordam com a escolha pelo Rames? Acho que sim, o Rames ali, pra mim, foi a grande surpresa, assim, não esperava que ele fosse jogar tão bem do jeito como ele jogou. O Lautaro também foi bem, mas acho que pro James, o Rames, né, tá bem entregue. Agora, o Endrick, aí a culpa não é minha, né? O Dorival não coloca ele pra jogar, sendo que o Brasil não tem um centroavante pra jogar, e ele não coloca o Endrick. Então, a gente viu no jogo contra o Uruguai, mesmo não conseguindo fazer grandes coisas, mas é outro jogo, assim, com um centroavante de ofício ali mesmo que o Endrick possa jogar em outros lugares, mas pelo menos eu vejo ele como centroavante. Agora, o Messi realmente não jogou muita coisa, ainda errou um pênalti, deu sorte que a Argentina conseguiu classificar, e o Vini talvez tenha sido uma grande decepção. Não decepção no Brasil, porque a gente sabe que ele não costuma jogar bem no Brasil, mas a gente, no fundo, tinha aquela esperança de que dessa vez fosse, e não foi. Não tenho mais muito o que falar deles. O Endrick não jogou muito, o Vinícius Júnior conseguiu ser suspenso ali no final da primeira fase, na partida mais importante não participou. E o Messi, cara, tá chegando ao fim, né? Não tem muito o que falar do Messi, que já ganhou o que tinha que ganhar, jogou o que tinha que jogar, e tá aí indo pro final da carreira, mas conseguiu ainda, fez um gol na semifinal ainda. Na final acabou se machucando, mas é mais um título para ele, né? E a respeito do Rames, cara, foi disparado o melhor jogador da competição, ele jogou muito mesmo. Como eu falei já antes, o que mais aproximou talvez foi o Lautaro, porque foi o artilheiro ainda da competição, mas o Lautaro em alguns momentos foi reserva, né? O Rames era incontestável na Colômbia e levou a Colômbia até a final, então foi mais que merecido esse prêmio para ele. É assim, né? Acho que a gente já falou meio que tudo, a gente até tá um pouco repetitivo nas conversas, mas acho que é o que dá pra acrescentar no que o Gabriel falou. A gente não tem o centroavante, né? E teve um convocado que eu achei incrível, que foi o Evanilson. O Evanilson foi convocado para ser o puro centroavante. O cara para assim, olha, estamos perdendo o jogo, empatando, precisamos de um cara para fazer o gol. O problema é que o Endrick não foi o atacante, o Evanilson, ele não entrou. O Evanilson não entrou contra a Costa Rica, que era o jogo Evanilson. Precisamos de um gol, rapaziada. Vamos colocar aí o atacante que tem no banco para fazer gol. Ele não entrou. Então ele foi chamado para conhecer os Estados Unidos, fazer um tour. E eu acho que isso mostra muito do como a seleção brasileira tá perdida. E pra gente finalizar então as nossas previsões, foi falado que os campeões pelo Gabriel seria o Uruguai, o Luiz falou que o Brasil seria o campeão e o Kleber cravou a Argentina como campeã. O que vocês têm a falar sobre as previsões que vocês fizeram e sobre o Kleber ter cravado esse palpite? O Kleber foi no certo, né? A gente tinha falado que a Argentina era a favorita por ser a campeã do mundo e a atual campeã da Copa América, então. Mas a gente quis, né, dar uma fugida do óbvio. Eu acabei falando no Uruguai, porque eu realmente confiava no Uruguai, vinha fazendo uma eliminatórias boa, até derrotando o Brasil com facilidade. Foi a decepção, uma das decepções, a gente já falou. E o Brasil é difícil, né? Eu não botava muita fé no Brasil, assim como o Luiz, mas é difícil, né? A gente sempre espera que quando o Brasil vai jogar uma competição, que ganhe, né? Mesmo a gente sabendo lá no fundo que não é o grande favorito. Agora, a Argentina era a grande favorita mesmo e acabou levando. A gente se separou aqui, né, pra falar bem a verdade, né? O Gabriel foi pelo lúdico, eu fui pelo coração e o Clebão foi pela lógica, né? E a lógica quase sempre se sobressai, né? Então, é isso aí, a Argentina era a favorita e foi a campeã. A mesma mão que vaia é a mão que aplaude. Então, assim. Mas, como os amigos falaram, né? Foi meio isso: o coração lúdico e o óbvio. Porque a Argentina é a melhor seleção do continente agora. Dói muito falar isso. Não tô falando isso feliz, de verdade. Mas é o que é, sabe, gente? Né? Não tem para onde correr. Enquanto essa geração argentina estiver no seu auge, vai ser muito difícil de derrotar. Então, agora pra gente fechar o assunto de Copa América, que já tá bastante desgastante, já foi um assunto que a gente acabou tendo que deixar para essa semana por conta dos atrasos que tiveram na semana passada.
O Di Maria acabou se aposentando da seleção argentina com um título. Vocês acham que ele vai fazer falta na Albiceleste? E o que acharam da aposentadoria logo após um título do grande craque do número 11 da Argentina? Eu achei até legal ele se aposentar agora, porque se aposenta no auge, né? Ficou muito tempo na Argentina jogando bem, até agregando, mas nunca conseguia títulos. Agora que conseguiu 2 títulos de Copa América e o título do Copa do Mundo, tem mais aí que se aposentar mesmo no auge, tá correto. Agora, ele vai fazer bastante falta, porque nunca foi o craque da Argentina, nunca foi o principal jogador, mas sempre foi um jogador que agregou na seleção. Então, assim, ele vai fazer falta, mas eu acho que a Argentina tem um tanto talento que vai acabar alguém substituindo ele bem. Se foi um cara que nasceu também para jogar na Argentina, né? Di Maria, apesar de ter jogado por clubes bem também, mas na seleção ele sempre fez o necessário, sempre o que precisava, ele sempre apresentou. Não lembro assim, de críticas ao Di Maria na seleção da Argentina, mas vai fazer bastante falta, né? Porque, querendo ou não, ele não foi aquela estrela, mas ele sempre era aquele cara ali que tava para contribuir, para dar uma assistência, para fazer uma jogada boa. Então, Di Maria vai fazer bastante falta pra Argentina. É um dos craques, né? Que o futebol mundial tá perdendo. Um jogador, assim, de classe absoluta, né? Até hoje, acho que o Real Madrid foi muito mal. Tudo bem que depois disso veio tantas Champions que o pessoal esquece. Mas acho que foi muito mal deixar ele embora lá em 2014 pelo Ramos, que a gente até comentou aqui. Que é um jogador diferente, é um jogador que sabe criar, um jogador completo, um jogador que assume responsabilidade. Dá pra até se dizer, se você quiser ser meio polêmico, que quando a Argentina precisou mesmo, eles tinham o Di Maria, porque o Di Maria não falhava nos momentos que precisava. O Messi tem algumas falhas, mas acho que é uma perda, mas a Argentina acho que tá pronta pra perder ele, sabe? Tem outras peças que vão ocupar esse espaço. E tudo isso pesando 60 quilos molhado, hein? E o Messi, joga a próxima Copa ou não? Acho que não. Acho que é difícil ele jogar a próxima Copa. Talvez ele vai continuar jogando essas eliminatórias aí, mas não sei. Acho que a próxima Copa ele não jogue, não. Até porque ele não tem nada a ganhar, porque é o atual campeão. Se ganhar de novo, vai continuar sendo o atual campeão, mas se perder, talvez vire um desfecho que ele não gostaria. Então, se eu fosse ele, pararia. E eu acho que pro Mundial ele não vai chegar. Talvez ele tente, mas eu acho que ele não vai chegar. Mas se eu fosse Lionel Messi e pudesse escolher o momento de parar, eu jogaria agora aquela finalíssima lá contra o vencedor da Eurocopa, contra a Espanha, que vai acontecer. Eu jogaria aquela dali e eu pararia. Nossa, no auge, ganhei título de Copa América. Quando vê, ganha esse confronto contra o campeão da Eurocopa. Momento ideal para parar. Eu, se fosse Lionel, faria isso. Se eu fosse o Lionel Messi, eu faria muita coisa, viu? Inclusive dentro da casa dele. Mas, sobre o Mundial, acho que ele chega, viu? Acho que ele joga assim, nem que ele caia para um papel de banco. Eu acho que ele tá confortável, todo mundo adora o cara, joga por ele. Então acho que por que não, né? Uma dessa entra, faz um golzinho de pênalti, recorde, deixa o cintura de concreto putaço e por que não, né? E falando em cintura de concreto, acho que o cintura de concreto vai, hein, ô Clebão? Acho que tu vai ter que aguentar ele em mais uma Copa. Não, claro que ele vai. Ele adora passar vergonha, por isso que ele vai. O Messi, por exemplo, talvez fale. Realmente, se eu for, eu vou passar vergonha. Então, fica em casa, né, assistindo. Tem aquela foto do Messi dormindo no sofá, falando que é o dia de folga dele. Ele sabe quando parar. Aí o cintura... Mas bom, não vamos falar de cintura de concreto aqui não, senão a gente vai ficar meia hora. Então agora, vamos realmente virar aquela chavinha, vamos voltar pro assunto Brasileirão, agora é tudo Brasileirão, Não precisa, não precisa. janela de transferência, futebol europeu daqui um pouco tá voltando também, mas antes da gente fazer isso, vamos falar de Felipete Lanches. Você que é de Canela ou região da Serra Gaúcha e gostaria de marcar aquele futebolzinho com os amigos e depois comer um churrasco, ou então apenas assistir o seu time do coração, entre em contato com o Dirceu Felipete, 54996433050 e aproveite seus momentos da melhor forma possível. Você também pode marcar seu futebol ou ir assistir o seu time de coração no endereço Rua Constantino Fernandes Raimundo 400, no centro de Canela. Agora que apresentamos um dos nossos patrocinadores, precisamos falar sobre a Sul-Americana. Nessa semana tivemos as pré-oitavas da competição e esses foram os resultados dos jogos de ida. O Huachipato perdeu para o Racing do Uruguai por 3-2 jogando no Chile. Rosário Central venceu o Internacional por 1-0. O Libertad venceu a Universidade Católica do Equador por 2-0. Barcelona de Guayaquil e Red Bull Bragantino ficaram 1-1 jogando no Equador.
Independiente Del Valle e Boca Juniors ficaram no 0x0, também jogando no Equador. Palestina e Cuiabá jogando no Chile ficou 1x1. A LDU venceu ao Ice Red por 3x0 e o Cerro Porteño empatou em 1x1 com o Atlético Paranaense jogando no Paraguai. Em relação aos jogos das equipes brasileiras, nós tivemos uma derrota do Internacional e 3 empates das equipes brasileiras. Quem vocês acham que saiu com o melhor resultado fora de casa? Atlético, Cuiabá ou Red Bull Bragantino? Acho que os três, né? Os três fizeram grandes jogos, assim, foram bons resultados, principalmente o Bragantino, que a gente sabe que é difícil jogar contra o Barcelona lá. Mas até o resultado do Inter, não achei que foi um resultado tão ruim assim, é óbvio que a derrota sempre é ruim. Mas é um resultado totalmente reversível aqui no Brasil. Eu acho que os 4 brasileiros têm grande chance de passar de fase. Eu só quero deixar aqui minha indignação, porque eu fui ludibriado. Me venderam que o Inter ia pegar o melhor adversário, o mais forte nessa fase, e o Inter pegou um time em crise. Isso é inadmissível. O Inter pegou um time que não ganhava há mais de mês, que foi eliminado por um time, sei lá de que divisão, da Copa da Argentina, e chega pra, quando o Inter vê esses caras, o Inter quer ajudar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando o Inter pega esses times em crise, o Inter vai perder. Me ludibriaram antes desse confronto. Mas ainda dá para passar. O rogerismo vai começar agora, essa semana, e vai fazer o Inter ganhar e passar de fase ainda, com muito desespero, muito sofrimento, mas o Inter irá passar. E os outros 3 ainda estão todos vivos, todos chegaram com chance, então provavelmente há grandes chances de pelo menos desses de 4 brasileiros, pelo menos 3 acho que chegam a passar. O rogeirismo vai começar, foi incrível de ouvir. Mas, irmão, falando sobre as equipes brasileiras, né? O Internacional a gente esperava, né? Só um amigo aqui na mesa achou que ia rolar algo diferente, mas a gente respeita, né? Todo mundo tem a fé, cada um, e a gente respeita com sempre. isso, seu canalha. Você falou que o Inter ia tomar 3x0 ao natural. Aquele time horrível. E eu vou falar pra você, eu falei isso há 2 meses. Mas antes desse confronto, eu falei o quê? O nosso Internacional, Luiz, o meu, o seu, né? Ia ganhar de 1x0. Mas, né? Acontece, tudo bem. Faz Fato parte. que no dia eu disse que não iria acontecer também, né? Eu falei que o empate era muita coisa. Não, E nem isso exatamente. conseguiu. Que time nojento. Não, mas o rogeirismo vem aí, rapaziada. Podem esperar muita coisa. Mas sobre os outros confrontos, o Cuiabá, é sempre bom lembrar que o Cuiabá tem 1x1 aí, mas 1x1 mais bizarro da história, né? Os caras tiveram um pênalti pro Palestino e o juiz falou, bateu, acabou o jogo. E ele levou isso ao pé da letra, porque o cara bateu o pênalti, o Valtão espalmou no pé do cara e o juiz apitou e anulou o gol. Não valeu o gol do Palestino. Os caras ficaram revoltados, mas com razão, né? Ele falou, bateu, entrou, gol, não entrou, acabou. Não entrou, acabou o jogo. Então, Cuiabá volta assim, vivo naquelas. Em um municipal, ossos seriam quebrados. Pessoas seriam, nossa, destruídas se acontecesse uma coisa dessa. Isso eu nunca tinha visto na vida. Mas isso daria muita briga. Isso daria muita briga num jogo na cidade aqui. Vamos fazer um campeonatinho aqui na cidade? Nossa, ia ter morte. Ia ter morte um negócio desse. Não só aí, cara. Aqui também. E isso que me revolta. Os caras do Palestino, ninguém vai no árbitro. Não faz um bolinho, não come o cara na porrada. Isso que me deixou revoltado com o vídeo. Nem foi a decisão. Mas o fato que ninguém pesou. E o pior é que eu queria falar pra vocês, mas isso está na regra do regulamento de todas as competições. Não, eu sei que tá na regra, Nicolas. Depois disso, sempre aparece, né? Os especialistas, os caras que vê futebol com livro. Eles falaram que tava na regra. Tá certo. Em momento algum, tô falando que tá errado. Eu estou julgando a falta de sangue dos caras de pular no juiz. Tem que pular, nem que esteja errado. Exatamente. Tem que pular no juiz. Esses dias o Corinthians se fudeu contra o Palmeiras lá. O Palmeiras fez um gol que não valeu. E aí, pô, ninguém subiu no juiz. Ah, mas eles não sabiam. Foda-se. Pula no juiz. Faz um escarcéu. Não deixa passar. Então esse podcast aqui defende a violência. Defende a violência, defende a malandragem e defende tudo de errado. Isso aí. Pode anotar. Eu aprovo. São palavras do Kleber isso daí. Mas pra gente continuar no assunto sul-americana, eu gostaria que vocês analisassem o jogo do Inter, essa derrota,
E o Inter passa Não precisa, cara. O Inter passa com facilidade do Rosário Central? Eu acredito que o nosso Inter, ainda vai passar de fase, tá? Agora, só não pode ir pros pênaltis e deixar pro Robert Renan cobrar de novo. Que aí vai ser uma coisa bem engraçada. Ai, o que eu vou dizer do Inter? Ai, meu Deus do céu. Ai, o Inter vai passar. Eu tô indo pelo lúdico, né? Pelo coração. Porque pela bola jogada, nossa, o Inter é capaz de ser goleado pelo Rosário pela bola que tá jogando. Os caras não têm sangue. Acho que fizeram a drenagem nos jogadores. Drenaram todo o sangue deles. Não tem um com sangue naquele time. Mas vamos acreditar no lúdico. Vamos acreditar que o Roger vai fazer alguma coisa que eu não sei o que ele vai fazer. Porque eu não sei o que fazer para resolver os problemas do Inter. Mas acho que dá ainda. Porque o Rosário é horrível. O time do Rosário é muito ruim. Agora, tirando a galhofa, assim, o time do Rosário é muito ruim. Porque nesse jogo da ida, o Inter foi com um técnico interino muito fraco, mas muito fraco também. Ele fez o que o Kudê faria, talvez até o Kudê mexeria melhor que ele. E na coletiva, depois do jogo, ele disse que o Inter estava evoluindo ainda. O Inter jogou 2 jogos, um pior que o outro, com ele. E ele disse que o Inter está evoluindo. O Inter empatou com o Juventude e o Inter perdeu pro Rosário. E ele disse que o Inter está evoluindo. Eu não sei aonde, mas tudo bem. Mas o time do Rosário é tão ruim que conseguiu fazer 1-0 no Inter só. Apesar dos caras ir sem sangue para jogar na Argentina. Então acho que dá para reverter. A torcida vai pegar valendo na terça-feira, vai vibrar, vai gritar pelo time. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Mas que não tem boas perspectivas vendo o Inter jogar, não tem nenhuma. Teremos ruas de fogo ou ruas de choro, Luiz? Você tem muita inveja, né? Eu sinto isso na sua fala, que você tem muita inveja. O teu sonho é ter uma ruas de fogo, mas é sempre ruas de choro só que vocês conseguem fazer, né? Então tudo bem. Eu vim aqui, eu até entrei no TikTok do Achismos da Bola. Você que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, você pode ouvir esse podcast no Spotify. Você pode seguir a gente no Instagram e ver cortes e diversos conteúdos do mundo da bola no TikTok, no Instagram e no Shorts do YouTube. Por que eu estou falando isso? Porque eu entrei no TikTok do Achismos da Bola, que tá bombando lá, e vi um dos primeiros cortes do Se Perdeu Doidão. E ele largou a do pássaro mesmo. Eu falei da do pássaro, né? Há um tempo atrás, né? O Que Luiz mau lembra, né? caratismo. O pássaro, né? A doença do pássaro. E tô sentindo que ela tá se aproximando, né? Já tô ouvindo até umas tossidinhas, né? Mas principalmente, né? Nosso amigo Luiz Cláudio Klafke, ele diz nesse programa, né? O Inter está na próxima fase porque o time do Rosário é bom e o Inter vai passar. Então agora eu acho muito cômodo ele falar que é um time ruim, só pra ver se zica e passa. Então eu não caio nesse discurso. Não, você está sendo mau caráter, porque o Rosário não ganhava uma partida há mais de meses. Há mais de meses, né, no caso. E foi eliminado por um time da segunda ou terceira divisão da Argentina na Copa da Argentina. Isso aí não estava no pacote. Como que me Luiz, vem um o grande adversário e corte o cara é tá de sendo 15 de eliminado? junho. Isso já tem Não meses, tem. querido. Não vem com esse papo. Não, como assim, cara? Como assim? É só olha os últimos Polêmicas jogos do Rosário. vazias. Bruno Formiga pode participar desse Quando programa. esse corte saiu, Luiz, o Rosário já estava uma draga. E você não quis saber de pesquisar no Flash Score e ver. Não, agora é muito cômodo. Então, pra mim, é Tu acha canalice. que eu fico acompanhando o Rosário? Não. Pô, tem que fazer o scout. Mas o Rosário tá numa draga tão grande que nem tá agora? Aí isso eu não esperava. Eu vou até puxar aqui a classificação do Argentinão, só para nós ter uma ideia aqui. Porque o Rosário, na minha cabeça, pelo menos já tá, né, uma posição tranquila no campeonato argentino, alguma coisa assim. Apesar de, né, tinha sido eliminado da Libertadores, então já é um sintoma que não estava muito bem, mas eu não precisava estar na draga tão grande. Nesse momento, vamos procurar, nem sei onde tá o Rosário. Até que o Rosário não tá tão mal, tá em 10º só e ganhou a última partida. O Inter ressuscitou ele, Você aparentemente. quer uma informação? Então, Pode falar a o informação. 10º do argentino, ele tá enfrentando o 13º do Brasileirão, amigão. Ó, pode dar a carimbada, ó. Clubismo. Só para acrescentar um assunto e a gente já partir pro próximo.
Quem fez o gol foi o Campaz, né? Ele fez mais jogando pelo Rosário Central jogando pro Grêmio do que quando ele estava jogando no Grêmio pelo Grêmio. Mas pra gente Justiça pelo Campaz, que o membro desse podcast, que eu não vou citar nomes, gostava muito de criticar esse rapaz aí. O Incampaz. Não, quando ele Continuando, fez o gol, o Nicolas foi ao delírio. Com certeza, eu não tava lá, mas eu tenho certeza absoluta disso. o pior é que eu não vi o jogo. Mas pra gente continuar, Ah, para, Nicolas. Sempre que esse papinho que tu não vê os jogos do Inter, sabe tudo que acontece no jogo do Inter. cara, quando o Inter ganha, eu vi o jogo. Quando o Inter perde, eu não vi o jogo. Então eu não olho mais jogo do Inter. Então eu vou te convidar pra terça pra nós fazer Não, uma senhor, cerveja, olhar um joguinho. terça-feira Terça, eu um já joguinho arrumei bom, um né? compromisso pra não olhar esse jogo. Então, continuando, em relação às outras três equipes, Atlético Paranaense, Cuiabá e Red Bull Bragantino, eles vão passar com facilidade dos seus adversários? Facilidade, não sei, mas eu tô cravando aqui que os 4 brasileiros vão passar. Pode me cobrar depois. Os 3 que empataram fora de casa, eu cravo mais ainda. E o Inter, eu tô botando essa fé, acho que vai passar. Não, tem que sempre lembrar que tu tá falando da repescagem da Sul-Americana, né? Então um jogo fácil não vai ser. Vai ser um jogo difícil até de olhar, né? Todos. Mas acho que os brasileiros passam ainda. Eu ainda acho que tem 4 brasileiros, talvez 3 passem. Espero que o Inter esteja entre os 3, mas, né? Só eu gostaria de saber do mediador que quando estava acontecendo a Libertadores, a primeira fase, ele estava apavorado porque ia pegar o Huachipato, que era o Real Madrid dos Andes, né? Real Madrid dos Andes. E ele perdeu para o Racing Fake nessa fase. Eu gostaria de saber, Nicolas, o que tu acha do Huachipato? Cara, eu acho que o Pato na Libertadores foi um time que deu bastante trabalho para Estudiantes, deu bastante trabalho pro T Strongest, que foi o primeiro líder do grupo, e deu bastante trabalho pro Grêmio. Então é uma equipe boa, mas que infelizmente não vive um bom momento na Sul-Americana, mas eu ainda acho que passa. Continuando Vamos ter que então, chamar o Huachipato para participar do Cine aqui, né? Tá dando trabalho para todo mundo. Vai ter que ajudar uma galera aqui no Brasil também. então agora pra gente continuar, gostaria de saber dos corintianos, se pudessem escolher ali entre o Barcelona, que é o possível adversário, ou o Red Bull Bragantino, qual seria a escolha de vocês? Olha, Nicolas, se eu pudesse realmente escolher de fato, eu acho que eu escolheria o Real Madrid. Porque acho que seria um jogo mais disputado até, que onde o Corinthians enfrentaria alguma Se dificuldade empolgou. assim. Mas é porque esses adversários sul-americanos não tá dando muita dificuldade assim. Os jogos estão até chatos de ver, porque o Corinthians deixa eles na roda. Então, assim, se tivesse que escolher, a gente já bateu no Manchester City falso hoje. Então poderia ser o Manchester City da Inglaterra ou o próprio Real Madrid mesmo, para ter um pouquinho mais de dificuldade. Que bicho iludido esse Eu, tal de pe- corintiano, né? eu Meu pedi uma. Deus do céu. Mas eu acho, mediador, que tu fez a pergunta errada. Não querendo criticar o mediador ao vivo, mas tu tinha que ter feito a pergunta. Quem irá eliminar o Corinthians na próxima fase? Quem você gostaria que te eliminasse na próxima fase? Porque o Corinthians está fazendo hora aí. Ele vai ser eliminado, todo mundo sabe. Vou deixar o Luiz ter os momentos dele aí, que depois, quando ele só ficar sendo o terceiro da fila pra falar porque o Inter vai cair do Rosário, então ele não vai falar tanto sul-americano. Mas assim, entre esses dois, olha, eu não sei qual que eu quero me estressar mais. Porque assim, o Guayaquil é aquela viagem chata, né? A canseira. E, pô, aqui em Bragança, de repente, dá até pra ver o jogo. Mas bom, eu escolheria o Bragantino, tá? Você conhece mais equipe, você enfrenta ela mais vezes, então acho que é mais jogo pro Corinthians. Acho que o Guayaquil seria uma dorzinha de cabeça a mais. Mas como o Gabriel disse, né? A gente já bateu no Manchester City falso hoje, né? Por que não bater no New York Red Bull falso também? Então, pra gente seguir, agora antes da gente dar aquela continuidade ao nosso programa, vamos falar do nosso outro patrocinador. Você que é fã de futebol, está procurando a camisa daquela sua equipe favorita e não encontra em lugar nenhum, ou então busca aquele agasalho do seu time de coração, mas na loja do clube está muito caro, chegou agora o Open House Soccer. Aqui você encontra camisas de times europeus e sul-americanos, produtos das principais ligas esportivas americanas e produtos da Fórmula 1, por um preço justo e que cabe no seu bolso. Tudo que você procura de material esportivo, você encontra aqui. E para fecharmos, então vamos falar de Campeonato Brasileiro. Esta semana tivemos 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, pela 17ª rodada, foram esses jogos que aconteceram. Ainda no sábado, dia 13 de julho, inclusive citamos aqui no último episódio, tivemos Bahia 1, Cuiabá 2 e Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1. E já no meio da semana a gente teve Juventude 1, Atlético Mineiro 1, Corinthians 2, Criciúma 1, Atlético Goianiense 0, Vasco 1,
São Paulo 1, Grêmio 0, Fortaleza 3, Vitória 1 e Botafogo 1, Palmeiras 0. Foram adiados ainda devido aos jogos da Sul-Americana, Fluminense versus Atlético Paranaense e Internacional versus Flamengo. Já pela 18ª rodada, foram os jogos disputados no sábado e no domingo. A gente teve Flamengo 2, Criciúma 1, Botafogo 1-0 no Internacional, Palmeiras 2-0 no Cruzeiro, Grêmio 2-0 no Vitória, Atlético Mineiro 2-0 no Vasco, Bahia 0, Corinthians 1, Fortaleza 3, Atlético Goianiense 1, Red Bull Bragantino 1, Atlético Paranaense 0, Juventude 0, São Paulo 0, Cuiabá 0, Fluminense 1. E a tabela ficou assim, Botafogo com 39 pontos, Palmeiras com 36 pontos, ambos têm 18 jogos, o Flamengo tem 34 pontos, mas tem um jogo a menos, Fortaleza tem 32 pontos, mas também tem um jogo a menos, o São Paulo é o time que ainda tá ali no G5 com 31 pontos em 18 jogos, e o Bahia fecha os G6 com 30 pontos em 18 jogos. Já na fase do Sul-Americano estão Cruzeiro com 29 pontos em 17 jogos, Atlético Paranaense 25 pontos em 17 jogos, mas tem 3 de SG e 7 vitórias. Já o Red Bull Bragantino está um pouquinho abaixo, com 25 pontos também, 17 jogos, 7 vitórias e 2 de SG. O Atlético Mineiro também está empatado com 25 pontos, também tem 17 jogos, tem uma vitória a menos que Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino e tem 0 de SG de saldo de gols. Já ali, um pouco mais abaixo, tem Vasco com 23 pontos em 18 jogos, o Juventude tem 21 pontos em 16 jogos, e um pouco mais abaixo na tabela, já naquela fase que não pega nem Sul-Americana, mas também não briga, mas tá quase brigando para cair, tem Internacional 19 pontos em 14 jogos, Corinthians agora fora dos Z4 tem 18 pontos em 18 jogos, Criciúma 17 pontos em 16 jogos e o Cuiabá 17 pontos em 17 jogos. Já no Z4 a gente tem Vitória 15 pontos em 18 jogos, Grêmio 14 pontos em 16 jogos, Fluminense 11 pontos em 17 jogos e Atlético Goianiense 11 pontos em 18 jogos. Com essas duas vitórias, o Corinthians, como citado, saiu do Z4 e agora está em 15º. O Corinthians finalmente encontrou seu futebol ou essas duas vitórias passam mais pelo adversário que pelo próprio Corinthians? Primeiramente, essa é uma pergunta canalha, né? Diferente do Luiz, que não quer criticar o mediador, eu vou criticar sim. Essa é uma pergunta canalha tentando tirar os méritos do Corinthians. Tudo bem, contra o Criciúma talvez fosse uma obrigação. Agora, contra o Bahia tava disputando o título. É o Manchester City. O Corinthians foi lá e humilhou o Bahia dentro da Fonte Nova. Deu aula de futebol, deixou na roda. Então, pelo amor de Foi Deus. o jogo né? mesmo? Foi 1-0, mas, cara, porque o nosso atacante é o Yuri Alberto, entendeu? Se fosse sei lá, um Alário, se fosse um Tu tá Borré, seria reclamando do cara que 4-0. deu assistência? Tu tá reclamando do Sim. cara que deu assistência pro Porra, gol? pra tu tá falando isso, tu não viu o jogo. Eu vou acreditar que tu não viu o jogo. Quantas chances ele perdeu, mas tudo bem. Agora, Realmente eu não vi mesmo, eu não vi o jogo. é óbvio que tu não viu. Depois dessa fala, com certeza tu não viu. Mas O cara assim, passou o recibo muito forte que não viu o jogo nessa não, fala. esse foi claramente ele não ter visto o jogo. Mas assim, agora pintou vaga na Libertadores, tá? Eu já conversei com o Kleber, ele já me disse que está sentindo o dedo do Ramon Dias. O Kleber Ô, me disse que louco. está sentindo o dedo do Ramon Dias. O Corinthians vai Lá brigar ele. por vaga na Libertadores. Anote o que eu estou falando. Quem não tá sentindo o dedo é maluco, filho. E que pergunta, hein? Porque assim, contra o Criciúma, foi um jogo que tinha que ganhar, era obrigação. Mas contra o Cuiabá, era obrigação. E o Corinthians não ganhou, sabe? Então, assim, jogos assim, pra quem tava na situação que o Corinthians ainda tá, são fundamentais porque você precisa desses pontos pra desafogar, cara. Você tem que sair daí logo. E, cara, que jogo hoje contra o Bahia. O Gabriel não está exagerando. O Gabriel não está maluco. Se você só vê o 1-0, você vê, "Ai, caramba, o Corinthians numa bola." Não. O Corinthians jogou melhor que o Bahia consideravelmente no primeiro tempo. E no segundo tempo, só pro final do jogo, que o Bahia finalmente conseguiu dar um susto. Inclusive, o Corinthians se salvou em 2 bolas, que assim, parece que a sorte virou. E acho que isso diz muito pelo Neneca. Eu critiquei a contratação. E eu falo muita merda, né? Então não vou falar que isso eu não era merda. Isso eu falei muita merda. Neneca é... Neneca não, né? Hugo Souza. Vamos falar o nome certo do rapaz aqui, que jogou muito nos 2 jogos que o Corinthians venceu. E foi fundamental pra isso. Um goleiro que tem braço. Então, perfeito. E realmente, né? Só foi 1-0 porque o Yuri Alberto em alguns momentos ainda é lamentável, né? Você sabia que o Garro ganha 300 mil e o Yuri Alberto quase 2 milhões? Você fica
assim, abismado. Né? Como é que pode O isso Corinthians ser tá verdade? pagando quase 2 milhas pro Yuri Alberto. Sim, Não é é 1,5 milhão. possível. Falou o Luiz que paga Não é 1 milhão e possível. pouco pra cada centroavante que Não, tem e não exato. faz gol. E os caras não Não, fazem mas gol. tu tá de sacanagem comigo. É o Yuri Alberto, cara. O Yuri Alberto tava jogando no Inter, ganhava muito menos que isso, cara. Não Não, fez bosta nenhuma. e o Ener Valencia E tu faz. Ele pagava faz pau pra ele. negativo. Não, vocês Não, estão de e sacanagem que vocês estão comparando o Ener Valencia, que fez gol em Copa do Mundo, já com o Yuri Alberto. Vocês estão eu acho que não tem querendo me como comparar enlouquecer. também, porque além do Vocês estão querendo salário, me enlouquecer. é a operação que o Corinthians fez para trazer o Yuri Alberto. O Corinthians deu 3 jovens promissores para trazer o Yuri Alberto. E deu mais dinheiro, inclusive. Então, assim, eu procuro Detalhe, nem. detalhe que um desses jovens está fazendo o Luiz muito feliz desde o gauchão. Com certeza. E eu também, muito feliz. E pra gente falar então um pouquinho mais, Ramon Dias então está fazendo total diferença nesse time do Corinthians desde que chegou? Com certeza, Ramon Dias, assim, era o que o Corinthians precisava. Era a injeção de ânimo que nós precisávamos. Novar Barrar. Digo e repito, Novar Barrar. Cara, é muito impressionante como um treinador faz a diferença, né? Um treinador sério, um treinador bom. Porque é impressionante como esse time mudou, assim. Tudo bem que algo que eu até falei hoje e que tem que ser dito, acho que tem que ser justo também, é que o Alex Santana, o André Ramalho e assim, e o Hugo Neneca, o Hugo Souza, tem que matar o Neneca, é o Souza. Esses três mudaram muita coisa, tá? O que o Alex Santana faz nesse meio campo é absurdo. Eu achei bizarro quando eu vi que ele tirou o Bidon, que era um dos melhores meio-campistas do time, pelo Alex Santana. Eu fiquei incomodado. Mas o tempo provou que ele estava certo. O que esse cara faz é absurdo. Ele muda muita coisa pro time. Uma garra, uma pegada pro meio de campo muito boa. E o André Ramalho é um zagueiraço. O que esse cara fez hoje é absurdo. Esse cara tá tanto tempo num time nada a ver. Como, tipo, esse cara é um cara que jogou no Salzburg, um cara que jogou no Mainz. Tipo, o nível que ele apresentou hoje é acima demais. Então, são coisas que entram no time e fizeram o time jogar bola. Hoje eu não estou puto com o Corinthians, de maneira alguma. E assim, mostra tudo que o Ramon Dias fez. É um cara que fez duas formações diferentes. É algo que eu não vejo no Corinthians desde o quê? Acho que o Silvinho. Não, o Mancini, minto. Desde o Mancini, o Corinthians não tenta duas formações diferentes. Isso que o Mancini só fez isso porque teve umas lesões e aí ele meteu 3 zagueiros. Porque é impressionante como todo técnico chega no Corinthians e ele pode ter feito uma linha de 5 a carreira inteira. E eu falar, não, vou meter 4-3-3 pra ter aqueles 2 pontinhos. Ele não fez isso. E essa estratégia diferente deu resultado já. Então ter um técnico é importante. E, então, acho que é bom pro Corinthians mudar o foco, assim. Não ficar pensando em cair. Porque daí se você fica olhando muito pro abismo, o abismo sorri pra você, você morre, irmão. Então tem que sair disso logo. Realmente a gente vê que os corintianos estavam numa coisa complicada, porque os técnicos inovadores que apresentaram soluções inovadoras foram o Mancini e o Silvinho. Eu só digo isso. Então, pra gente seguir falando de Brasileirão, o Fortaleza, com essas 4 vitórias seguidas que teve nos últimos jogos, ganhou inclusive do Flamengo nessa sequência e está agora no G4 do campeonato. O que a gente pode destacar dessa campanha feita pela equipe nordestina e o Vojvoda pode fazer essa equipe brigar entre os 4 primeiros até o final do campeonato? Eu acho que a gente até já tinha destacado em alguns podcasts atrás que realmente o trabalho do Fortaleza é muito legal de se ver, assim, é uma estruturação feita ao longo dos anos, sem pressa de resultado, com o Vojvoda nesse trabalho longo. Então é realmente um time que merece estar onde está. E assim, estando no G4 de novo, né? Mostra que o trabalho dá frutos, né? Vai colher esses frutos com certeza. Já colheu no ano passado, chegando na final da Sul-Americana, perdendo aí no detalhe. Mas o Fortaleza acho que vai mirar cada vez mais para frente, assim, porque é um trabalho que está sendo muito bem feito pela coordenação, pela direção ali. Então eu acho que tem grande chance sim de disputar o G4, por que não? O Vojvoda, né, não tem nada de novo, né? Já falamos nos outros episódios que ele consegue tirar quando a gente acha que não tem mais nada para tirar do time, ele consegue dar um jeito e consegue melhorar um pouquinho mais e vai fazendo suas vitórias. Então, eu acho difícil brigar pelo G4. Talvez, né, o G6 ali eu até acredito, mas o G4 eu não sei se tem fôlego até o final do campeonato.
mas é uma baita campanha do Fortaleza, independente. Se ficar no G6, por exemplo, já é uma baita campanha. Provavelmente uma das melhores da história do Fortaleza, se não a melhor. Eu gosto de comparar duas equipes do topo de tabela para mostrar níveis de trabalho e de elenco. Eu acho que o Fortaleza e Botafogo são duas equipes que a gente comentou pouco antes. Botafogo a gente comentou um pouco mais por conta do ano passado, mas são duas equipes que a gente falava, não vão brigar ali em cima, né? Você esperava que o Botafogo pegasse Libertadores, porque tem um elenco para isso, e que o Fortaleza, por tudo que a gente já viu, jogasse bem. Mas eu acho que assim, o Fortaleza faz muito com, sabe, não tem, você não tem um jogador no Fortaleza que você olha e fala, mas com esse jogador é obrigação jogar tão bem. Eles não têm um jogador extra classe, eles não têm um Veiga, eles não têm um Arrascaeta, eles não têm um Pedro no ataque. Não, é um time só muito bem coletivamente e que faz as coisas girarem assim há muito tempo, por conta do Vojvoda. Já no lado do Botafogo, é um time que sabe se movimentar bem, sabe? Esses reforços que o Botafogo trouxe fizeram um resultado muito bom contra o Palmeiras, sabe? É um time muito bom de se ver jogar e que tem muitas peças. Enquanto a gente falava aqui como 3 jogadores mudaram o Corinthians, o Botafogo tem muitas peças de reposição, assim. Então, sabe, tem um Thiago Almada para estrear aí, mas, por exemplo, é um time que tem o Savarino, assim, como não o principal jogador, tá? Uma das peças ali. Isso mostra o nível. Não é à toa que é o líder do campeonato. E um detalhe que o Kleber falou das peças, a gente não presta tanta atenção em alguns jogadores quando não joga contra o time da gente, né? Que a gente vê um jogo ali meio por cima, vê alguma coisa ou outra, tá, tem alguns jogadores bons. Mas nesse final de semana o Inter enfrentou o Botafogo e o que joga o Luiz Henrique, que é o ponta do Botafogo, é algo surreal. O que ele fez com o René foi. Coitado do René. O René ele tá com a cabeça enfaixada ainda. Nem tá legal ainda da pancada que tomou. Ele não viu a cor da camiseta do cara. O cara passava do jeito que queria. Tanto que o gol, o cara ele antecipa o René e faz o gol. Né? Tirando isso, a defesa do Inter estava muito bem. Mas o René ali, contra o Luiz Henrique, não teve o que fazer. Como joga? E o lateral direito do Botafogo, Damian Soares, se eu não me engano é o nome dele, ele simplesmente anulou o melhor jogador do Inter, que é o Wesley. O Wesley não jogou nada porque passou o jogo inteiro apanhando do Soares. Então o Botafogo tem um time muito, mas muito bem ajustadinho. E o técnico está fazendo um ótimo trabalho no Botafogo também. Então o Botafogo eu não esperava, mas vai brigar de novo nesse ano pelo título. Não sei se vai ganhar novamente, porque é o Botafogo, mas tá muito ajeitadinho esse time. Muito bom de ver jogar. E falando em Botafogo, o Botafogo chegou na sua 7ª rodada seguida sem derrota, sendo nessa sequência 6 vitórias e um empate. O Botafogo nesse momento é mais líder do que nunca, tem diferença de 3 pontos para o Palmeiras, que é o atual segundo colocado. E com essa resultado, o Botafogo, novamente a gente fica aquela pergunta ali. O Botafogo, após a pipocada na última temporada, está preparado para finalmente chegar ao seu título? E o que vocês acharam do jogo da última semana entre Palmeiras e Botafogo? Assim, eu acho que não só a gente, mas todos os programas esportivos vão evitar um pouco falar do Botafogo como campeão brasileiro, né? Após o último ano, assim, inexplicável o que aconteceu. Eu acho que a gente só vai começar a falar do Botafogo como campeão lá pro final do campeonato, porque agora já tá todo mundo esperando que o Botafogo pipoque de novo. Que é uma coisa que eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que o Botafogo realmente talvez não seja campeão, mas vai ali, não vai pipocar, não vai acontecer de perder várias partidas como foi ano passado. Eu acho que a troca do técnico ano passado foi o que mexeu realmente com o elenco. Eu acho que agora tem um elenco mais preparado, mais equilibrado mentalmente, porque eu acho que esse foi o grande ponto que se perdeu no ano passado, foi o mental. Mas não sei se vai ser campeão, só que vai estar ali brigando ponto a ponto com o Flamengo, Palmeiras, até o final, e tem grandes chances, por que não? Assim, eu acho que essa é a grande chance, até a mais do que ano passado, até porque a gente viu que a troca do técnico ali praticamente acabou com a chance de título do Botafogo. E falando um pouquinho agora, já falei um pouco do que eu acho dos jogadores do Botafogo, né? Que eu já disse que é um elenco bem ajustadinho e tudo mais. Mas referente ao jogo contra o Palmeiras, cara, o Botafogo fez um baita jogo contra o Palmeiras. E além de ganhar a partida, o Palmeiras ganhou, o Botafogo ganhou do Palmeiras, sendo que o Palmeiras teve simplesmente trocas no segundo tempo, colocando Maurício, que estava no Inter,
o Felipe Anderson, que veio da Europa, joga muito também. E teve mais um jogador, agora me fugiu o nome, que o Palmeiras também colocou, que é surreal, o Dudu, foi o Dudu, o terceiro. E o Dudu vindo do banco de reservas. Cara, foi uma vitória gigantesca do Botafogo, ganhou com autoridade e o Palmeiras, o banco do Palmeiras é melhor que muito time do que tem no Brasileirão. Então, o Botafogo tá muito estável, né? Tá bem estabilizado. E resta saber se vai ter fôlego, né, para aguentar o campeonato todo. Mas eu acredito que até o final ele vai brigar. Não sei se vai ganhar, mas vai brigar. Eu acho que esse time do Botafogo é bem diferente do ano passado, tá? Por mais que tenha nomes que se mantenham, então você ainda tem o Tiquinho ali, você ainda tem o Marlon Freitas jogando aqui e ali. Eu acho que esse time é bem mais pronto mentalmente, sabe? Eu acho que esses nomes que a gente falou trazem isso, sabe? Mano, você tem esse Soares, o Damian Soares na lateral direita, assim, o vagabundaço da bola, assim, um cara que sabe entrar na cabeça, sabe entrar na mente, sabe dar um apavoro quando tem que dar um apavoro. Então, eu acho que é um jogador que fez falta no ano passado, sabe? O Botafogo perdia uns jogos que a gente fala, meu Deus, como é que pode isso ter acontecido? E eu acho que faltavam jogadores assim, que estão aí agora. É óbvio que acho que é outro campeonato também, tá? Então, o Palmeiras tá mais forte, o Flamengo tem Tite, que, como a gente já falou muitas vezes, é o Mister Pontos Corridos. Ele sabe como jogar isso aqui, por mais que tenha sofrido contra o Criciúma. Ganhou o jogo, né? São 3 pontos iguais, sofrendo ou não sofrendo. Então, acho que esses confrontos diretos vão ser decisivos, assim, pra saber. Mas eu acho que se o Botafogo, assim, chegar até o final disputando, não vai pipocar. Talvez perca, porque futebol é futebol, Lidão. É isso. Acho que pipocar não vai acontecer de novo, não. Então agora, sobre que a gente já falou sobre ali o Botafogo, Fortaleza, também o Corinthians, eu gostaria que vocês destacassem sobre a arbitragem. Esse final de semana a gente teve novamente polêmicas em vários jogos. No jogo do Grêmio, por exemplo, o Grêmio ficou pedindo 2 pênaltis não marcados. O Flamengo teve 2 pênaltis polêmicos marcados. Já no jogo do Juventude também tivemos polêmicas entre Palmeiras e Cruzeiro, também teve polêmica. No jogo do Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense também se teve alguma polêmica ali. O que se pode destacar da arbitragem brasileira nessas rodadas e principalmente no Campeonato Brasileiro inteiro? Assim, é nem destaque, né? Cansa falar porque toda rodada tem isso. É mais uma rodada normal do Campeonato Brasileiro, onde tem vários erros e nada acontece para ser mudado. Porque a maior parte do problema é que os clubes só se importam quando eles são prejudicados, mas quando outros clubes são prejudicados, aí não é comigo, não me importa. Então, assim, nunca vai mudar porque os clubes não se importam se a arbitragem é ruim, eles se importam de serem prejudicados. Mas falando da rodada, talvez tenha sido uma das rodadas com mais erros. O jogo do Palmeiras e Cruzeiro, o árbitro ter chamado ali é ridículo, é um lance interpretativo, eu não acho que foi falta, não acho absurdo marcar falta, mas assim, é um lance interpretativo que o juiz estava do lado e ele interpretou que não foi falta. E o VAR chama para mostrar em câmera lenta que aí muda completamente a análise do árbitro. No jogo do Flamengo também, por mais que tenha sido correta a marcação do pênalti, mas assim, bizarro a arbitragem. O primeiro pênalti também muito contestável. No jogo do Juventude São Paulo, assim, seguindo a regra que saiu em 2020, se eu não me engano, manga da camisa não é mão na bola. Então também, assim, é estranho. Teria que ter uma explicação sobre por que foi marcada a mão, porque pra mim pega na manga e se manga não é mão, então não deveria ter sido anulado. Mas assim, cansa falar da arbitragem porque toda rodada é lance polêmico, toda rodada tem um erro absurdo e nada muda. Ninguém faz um movimento pra mudar. Em questão da arbitragem, cara, isso é. Toda rodada tá acontecendo. Mas o que me pega um pouco é o VAR chamar, tipo, que nem o Gabriel falou desses lances, que são interpretativos. O cara interpretou no campo que não foi falta, por exemplo, do Cruzeiro e do Palmeiras. Que, cara, pode ser marcada a falta? Até pode. Mas eu não vi uma falta clara ali, porque o cara chega, o jogador de Palmeiras vê que tá chegando o cara do Cruzeiro, já vai se deitando, já vai se tirando. O juiz não viu falta no momento, então não tem por que chamar de novo para ele interpretar 2 vezes um lance que ele viu, ele tava perto também. Então isso aí acaba deixando o futebol chato, porque, cara, foi gol, era gol do Cruzeiro, ia ser um empate, o jogo ia ficar bem mais legal também, que daí ficou no 1-0 ali, morreu ali até o segundo tempo, e acho que o Palmeiras fez mais um depois. Mas ali, cara, isso matou o jogo ali. Aquele lance matou o Cruzeiro. E daí hoje, de novo, no jogo do São Paulo ali, além de prejudicar o jogo em si, né? Como o Gabriel falou,
dependendo ali, pegou na manga ali, manga da camiseta, talvez não seria considerado braço e tudo mais, deixa seguir. Ali, esse lance foi bom pro goleiro do São Paulo, porque ia ser um senhor frango que não tem explicação alguma pro gol que ele ia tomando do Eric Farias do Juventude. A bola quicou no gramado, mas na quicada ela nem muda de direção. Ia, foi no meio do gol e ele tomou ali. Foi na mão dele. Mas o VAR salvou, além de atrapalhar o jogo, salvou o goleiro de São Paulo. E a respeito do Flamengo, cara, o que me deixa mais indignado no segundo gol do Flamengo ali, que foi de pênalti, foi o zagueiro do Criciúma achar que ele ia chutar a bola que estava em campo, a bola extra, né? Que, para quem não viu o lance, tinha uma bola extra em campo, a torcida tirou uma bola, parou dentro da área, essa bola, e o jogador do Flamengo estava driblando, passou pelo jogador do Criciúma e ia arrumar para chutar. No que ele arrumou para chutar, o jogador do Criciúma viu aquela bola extra no campo e chutou a bola extra na bola de jogo. Pênalti, não tem o que fazer. O que me deixa mais indignado com esse pênalti é que o cara do Criciúma, ele realmente achou que ele ia chutar a bola na bola de jogo e não ia acontecer nada. Não ia, sei lá, ia marcar pela bola ao chão. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Mas ali, cara, eu fiquei muito indignado com esse jogador do Criciúma. Mas voltando ao assunto da arbitragem, cara, toda rodada é mais do mesmo. Sempre acontece e parece que cada vez está acontecendo mais casos. Então, realmente, a arbitragem precisa ser profissionalizada no Brasil, mas de imediato tem que fazer alguma, sei lá, alguma orientação a mais com os juízes, tem que fazer alguma coisa com, sei lá, com o VAR, para não chamar nesses lances tão interpretativos, porque, cara, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, é muito erro junto. Bom, eu nem vou me estender muito. Os amigos já foram bem perfeitos na colocação. Vou dar só que rolou a compensada hoje no jogo do Grêmio, né? O pênalti que marcaram pro Grêmio é sacanagem. Mas assim, também não marcaram outros, né? Então, a lei da compensada é muito forte aqui no Brasil. E, bom, eu vi um tweet do Fred Caldeira, junto com o Marcelo Beckler, falando que é impossível fazer jogo de pressão aqui no Brasil, porque os juízes são viciados nessas faltinhas, né? Aquela falta no jogo do Cruzeiro com o Palmeiras é sacanagem, sabe? Como pode, assim, você dar uma falta nesse lance que o juiz na hora deixou passar? Não, mas vem ver aqui essa câmera Full HD, que vai passar em câmera lenta com zoom, aqui pra você achar uma falta. Então, esse tipo de coisa mata o futebol na raiz. Por isso que a gente vai olhando e isso reflete na seleção brasileira, que não consegue criar um estilo de jogo, porque o futebol brasileiro, que é a base acima de tudo, por mais que o Estevão tem 18 aí e vai pro Chelsea e tudo, ele vai se formar no Chelsea, não no Palmeiras propriamente, mas ele nasce viciado, digamos assim, nesse tipo de coisa, e na hora de dar um passo pela seleção brasileira, ele não consegue. Por isso que a gente não forma técnico também. Então tudo o relaciona com o outro. E como o Gabriel falou, é muito cômodo pro Palmeiras ficar quieto. Não vou falar nada. É muito cômodo para outros times como o São Paulo, ficar quieto. Não, foi para mim, irmão. Oxi, fica quieto. Aí quando acontecer o contrário na próxima rodada, aí vão chegar no microfone, falar que é um absurdo, o campeonato tá manchado, que isso é um problema, e que tem que parar com isso. Na Europa você não vê isso. Porque quando é no dos outros é refresco, quando é no teu, pega fogo. Então, assim, é absurdo, mas a gente já tá acostumado com isso, né? Eu tenho 21, o Gabriel tem 22, os amigos, eu confesso que eu não lembro de cabeça, mas a gente vê isso desde que a gente tinha 8 anos de idade. Isso aí não é novidade nenhuma. Nem é pra gente, não é pra quem é mais velho que a gente, e nem pra quem é mais novo. Isso aí já é padrão, então... E uma coisa agora, até que eu tava pensando, essa tarde até eu tava pensando, não sei se o que os amigos vão achar, mas será que não era de, sei lá, tentar bolar uma estratégia pro VAR não ser, vamos dizer assim, uma chamada do próprio VAR, sabe? Tipo, o VAR vai ficar ali com impedimento, lance de mão, essas coisas assim, que ele não tem o que fazer, né? E fazer, tipo, como se fosse um desafio, que nem tem no tênis ou no basquete, assim. Que o cara acha que foi prejudicado num gol, e daí o cara diz, não, eu quero que tu reveja esse lance. Porque eu acho que muito da escolha do juiz, na hora que ele vai pro VAR, ele já vai pensando que ele tá errado. Porque quando ele marcou no campo, vamos dizer, ele deu o gol, por exemplo, do Palmeiras e do Cruzeiro. Se o outro árbitro da cabine chama ele já vai na cabeça pensando que ele tá errado. Porque o cara não ia chamar se fosse uma coisa que, passou. Então ele já vai meio predisposto a mudar de ideia. Mas Se daí, fosse diferente, se fosse uma coisa diferente, como se fosse tipo um desafio,
ao técnico do adversário, aqui nesse lance eu quero que tu reveja. Eu acho que ele não vai ter essa predisposição na cabeça. Não sei o que os amigos acham. Aí no futebol brasileiro a gente teria um problema. Seria o tempo inteiro pedindo desafio. Não, mas daí é que nem no basquete, né? Tu tem um limite, né? Tu vai ter, sei lá, no tênis acho que tu tem um ou dois. Tu tem um ou dois no jogo, daí tu vai ter que guardar isso, tá ligado? Não uma coisa, Cara, qualquer lance tu vai pedir. É um ou dois. E se passou esse um ou dois, já era. Tu tem que usar no momento certo pra não virar uma várzea. eu não acho essa ideia ruim, só que na teoria o VAR já é para funcionar. O que é na teoria? É só chamar em caso de erro claro, erro que não é interpretativo, é erro claro onde o juiz não viu. E aqui no Brasil acontece o contrário, eles chamam pra qualquer coisa. Já na Inglaterra, eles não chamam em erro claro. Então, assim, você vê que não é um problema só do Brasil. Aqui é um exagero para um lado, na Inglaterra é um exagero para o outro. Não só na Inglaterra, mas em outros países da Europa. Tô citando a Inglaterra porque é o campeonato mais visto, mas enfim. Então, assim, na teoria, o VAR já dá pra dar certo, só que por algum motivo as pessoas não seguem as recomendações básicas do VAR, que é chamar em erro claro, não chamar em erro interpretativo que você acha, por exemplo. É realmente chamar só quando o juiz não viu algo que ele tem que ver. Então, assim, na teoria já dá certo, só que por algum motivo as pessoas não seguem o que é pra ser, entendeu? Só recapitulando ali, o Kleber falou que não foi pênalti no jogo do Grêmio. Aí eu vou ter que discordar. Até o primeiro que não foi marcado, que foi um pênalti que o Kahneman acabou saindo machucado. Eu acho que Eu acho ali, que tava doente. eu acho que ali foi totalmente um lance que o Kahneman forçou. Ele deu um, ele se machucou por burrice dele, porque a bola estava totalmente dominada com o goleiro. Ele foi tentar o pênalti e acabou se machucando. Pediram um pênalti, também concordo com o árbitro, eu também não marcaria, mas no lance do Arezzo, onde realmente foi marcado o pênalti, eu acho que foi muito pênalti. Então, pra gente continuar, na semana passada a gente falou de uma possível vinda do Balotelli para o Corinthians. Já nessa semana saiu uns boatos sobre o Bright White no Grêmio. Qual a opinião de você sobre isso e o jogador dinamarquês que já teve passagens por Barcelona e atualmente está sem equipe, tem espaço no futebol brasileiro? Assim, se ele tá sem equipe, aí é porque ele também tem espaço no futebol brasileiro, né? Mas eu e o Kleber, a gente até tava se divertindo a beça, né? Com o Balotelli, fazendo nossas gracinhas, mas se for pensar na razão mesmo, eu não queria que o Balotelli viesse, né? No meu modo sério, eu não queria que o Balotelli viesse porque é um salário extremamente alto para um jogador que não rende há muito tempo, que tem um extracampo duvidoso e no Corinthians, nas condições que está, acho que não é momento para isso. A gente se divertiu tudo ali, porque né, tem que fazer também esses momentos, mas já desde o começo não era a favor. E ainda bem que o Ramon, pelo jeito, não deixou. Agora, o Bright White, vamos ver, depende do salário, né? Quanto que o Grêmio vai estar disposto a pagar, quanto que ele vai querer receber. Espaço, acho que ele tem. Precisa ver como tá o físico dele, como tá o rendimento. Eu confesso que não acompanhei ele nos últimos clubes, então não posso nem dizer se tá jogando bem ou não. Mas assim, se não for muito caro, vale a pena a tentativa. O que eu tô achando é que o Grêmio tá virando uma metralhadora de jogadores que talvez queiram vir para o Brasil, né? Que até alguns dias atrás o alvo era o Antônio, né? O Antônio acho que é do West Ham, se eu não me engano. O Aston Villa, acho que é o O West Ham, Michael né? Antônio. Isso, ele é do West Ham, né? Isso. Pois é, mirou nele, daí não conseguiu, agora viu o Bright White saindo do espanhol, vou tentar. Então o Grêmio tá metralhando para achar alguém que queira vir pro Grêmio que tenha nome. Então, cara, eu não sei, que eu também não acompanhei os últimos tempos deles no espanhol, mas, cara, no Brasil provavelmente espaço ele vai ter, né? Mas eu não sei se o nível de atuação dele também. Mas pelo que eu vejo, parece que o Grêmio ele tá mirando ele não tem, vamos dizer, uma peça específica. Ele tá mirando num jogador que tem algum nome grande assim para trazer e tá indo. O que vier veio, pelo que dá para entender de fora, né? Pelo que eu tô vendo, que antes era um centroavante, agora é um cara que. Cara, não sei se é bem um centroavante o Bright White também, mas, cara, não sei. Mas provavelmente no Brasil, se ele vier, ele vai jogar, né? Só tem que ver por quanto ele viria, né? O salário provavelmente vai ser um pouco alto. Porque pra quem não tá sabendo, o Braithwaite, que a gente está comentando aqui, ele passou por uma situação, no mínimo bizarra, né? O que aconteceu? O Braithwaite foi anunciado num clube esses dias. Ele foi anunciado no espanhol. Ele foi anunciado, tava fazendo exames médicos, o clube até postou isso.
E o clube postou isso. Aqui tá o horário da Espanha, vou converter, tá? Foi às 9 da manhã. Às 9 da manhã, ele foi anunciado, tava fazendo exames médicos, certo? Cara, assim, de maneira incrível, incrivelmente, das 9 da manhã até meio-dia, algo mudou na Espanha e ele foi e assinou uma liberação, uma cláusula de liberação. Por isso que ele está sem clube. Assim, se ele tem espaço no Grêmio ou não, eu não sei, honestamente. Porque eu acho que o Brent White é um jogador muito comum. Ele é muito comum pro Barcelona, que é onde ele estava até agora há pouco, né? Então, assim, talvez aqui no Brasil esse cara seja rei. Mas a gente já viu que não é só trazer um gringo que tá tudo certo, né? Ano passado, é só lembrar que o Curitiba trouxe o José Rodrigues, trouxe até o cara da Argélia, eu esqueci o nome dele agora, eu confesso. Jogou no Leicester. Bolazier? Não, Bolazier, não. não? O Slimani. Slimani, ele mesmo, jogou no Leicester e tudo. E nenhum desses dois fizeram muita coisa aqui também, porque eram jogadores comuns, não eram craques. Uma coisa é você trazer o Soares, trazer o Coutinho, acho que até o Maicon Antônio, que é um jogador que não é craque, longe disso, mas é um jogador decente. Ele não é comum da bola. Ele tem características que se sobressaem. Agora o Braithwaite eu acho fraquíssimo. E só contextualizando ali que o Kleber falou, não foi nenhum um anúncio, é que foi o retorno para pré-temporada, né? Daí o clube festejou, ele voltou, vai continuar no espanhol, e daí logo depois saiu o post dizendo que ele tinha rescindido o contrato. Mas foi isso, foi o post de retorno, né? De pré-temporada, não, ele vai ficar com a gente, tal, alguma coisa assim, né, nesse sentido, no caso. E daí no final do dia eles rescindiram o contrato dele. Ele foi malandro, Ulisses. Em vez de ir no hospital e fazer um check-up, por que que eu não faço no clube, né? Aí saiu o resultado ali rapidinho, ele falou, valeu, galera, tô metendo o pé, o resultado Valeu, tudo. falou, está tudo bem, tô largando, valeu. É isso. Eu já acho que eu não, particularmente, não sei se ele teria espaço no Grêmio. Eu acho ele comum da bola, pelo menos pro nível Barcelona. E a gente sabe que não é qualquer nível, né? Então, pra nível europeu, ele era bagre. Mas a gente não sabe o que poderia ser esperado num Grêmio, num futebol brasileiro, porque na Europa o Gabigol também era bagre. E aí chegou aqui e meteu gol. Só que não dá pra comparar, porque o Gabigol é brasileiro e esse cara é dinamarquês. Teria todo um período de adaptação. Então, eu particularmente não gostaria de ver ele no Grêmio. E o mais surpreendente, Nicolas, é que o Barcelona contratou ele para ser o substituto do Suárez, porque o Barcelona tava com pouca grana, não podia investir num cara tão bom, e eles acharam que o Bright White substituiria o Suárez, Seria o que mais ou não menos. deu certo. E Seria mais ou agora menos o o que o Grêmio Grêmio, faria. exatamente, agora o Grêmio tá trazendo o nome dele como sendo um nome de peso para substituir o Suárez. Antônio Brum Eu tá não tenho fazendo. mais nada a comentar. Antônio Brum está fazendo escolas na Catalunha. A gente descobriu isso agora. Mas pra gente finalizar, então, a gente tem mais algum destaque sobre o Campeonato Brasileiro que vocês gostariam de trazer? Assim, Ele eu podia tenho um acabar, né? destaque, além do Corinthians, né? Que eu não quero ser repetitivo, mas eu tenho um destaque aqui que eu sei que eu vou parecer muito uma ex-mulher revoltada com o término da separação. Ou um homem também, para não. Né? Mas assim, a torcida do Cruzeiro estava muito empolgada com o Cássio. Eles estavam malucos, como se o Cássio fosse o Cássio de 2012. E agora, nesse jogo contra o Palmeiras, já vi alguns reclamando de que o Cássio não pula. Mas quem diria, não é Clever, que o Cássio não pula? Eu não sabia disso, tu sabia? Então, Pô, assim, né? Como é o goleiro que não tem impulsão, né? O ele não goleiro que só pula, ele toma se joga. golaço. Ele não pula, ele só deita. Então, assim, Exato. se acostumem. Eu não queria ser essa ex revoltada que vai sair falando mal do ex, mas, assim, quem avisa, amigo é. A gente tá vivendo essa, essa fase do Cássio há muito tempo. Graças a Deus acabou. Agora, a torcida do Cruzeiro, acostumem-se, porque realmente esse é o Cássio atual. Isso, coloca a peruquinha do Cássio, vai lá pra ele repostar no Instagram. Todo mundo fala, nossa, que legal o Cássio. Aí vai lá. Espera uma bola vir muito no canto pra você ver. Aí, quero ver. Eu fico só aqui, ó, impressionado com esses caras aí, reclamando do Cássio, que deu um mundial pra eles, cara. Os caras revoltados, que Não, ninguém tá absurdo. reclamando, não. Eu só tô avisando
pro Cruzeiro, pra torcida do Cruzeiro se acostumar, porque esse é o Cássio atual. Mas beleza, Cássio, tudo de bom aí. Abraço, obrigado pelo Mundial e tamo junto. Ô Luiz, deixa eu perguntar, o Gabiru ficou quanto tempo no Inter depois de 2006? Você lembra? Ele Não ficou mais um ficou tempinho, meses. ficou mais um Ele tempinho. deu um Mundial ficou pra mais um vocês tempinho. também, né? Cadê o agradecimento? Cadê o Gabiru aí de dirigente? Cadê? Demitido por Ele telefone. tem um lugar em nossos corações. Demitido e por telefone. Muito obrigado, Gabiru. Eu não sabia desse detalhe. Olha só, olha, tratando o Gabiru Ó, assim, que deu ó um o gremista Mundial pra sabendo mais de vocês. Inter do que Colorado. O gremista é oportunista. Como é que pode uma coisa dessa? Mas bom, agora que já foi o esculacho aqui, sobre outros destaques, vou destacar aqui, não vou destacar nada do Corinthians, tá? Vou destacar eu sou o mano do mano? O Fluminense, depois de 10 dias treinando, venceu uma partida. Senhoras e senhores, o Fluminense venceu um jogo. Vocês têm noção disso? O time do Fluminense... Efeito Thiago Silva. Thiago Silva, né? Deve ser. Não é o Mano Menezes, né? O mano do mano. Pô, quem não tá maluco agora, quem é flusão e não tá maluco agora é doido. Eu gostaria de trazer um destaque também do Campeonato Brasileiro. Não é da Série A, mas é da Série D. Até o Luiz me mandou um pouquinho antes da gente começar a gravação do nosso episódio. A gente teve um gol na Série D de um goleiro de bicicleta, John Wilker. Fez o gol de bicicleta pro Atlético Acreano, classificando assim o time para a próxima fase da Série D. E que golaço! Foi, ó, uma bicicleta, nossa, diferenciada. Então, pra gente ir se encerrando no programa de hoje, eu gostaria das considerações finais sobre os assuntos comentados, algum destaque da janela de transferência, tanto europeia quanto do futebol brasileiro dos amigos. O destaque é André Ramalho, né? Jogador sexy. E o Corinthians vem aí em busca de títulos, ok? Aguarde. O meu destaque fica para todos os envolvidos com o Brasil, que o Brasil masculino não estará nas Olimpíadas que começam nessa semana. Então, parabéns para quem conseguiu fazer isso. Temos somente o futebol feminino e vamos ver como elas vão nessa Olimpíada. Mas o Brasil masculino não está nas Olimpíadas, é um absurdo. Isso mostra muita incompetência do que é a nossa CBF. Também é bom lembrar que o Brasil não tá porque o Endrick perdeu um pênalti aí. Mas, seguindo em frente, meu destaque vai pro Endrick. O Endrick vai ser apresentado essa semana no Real Madrid. Vai dar o oizinho dele pra torcida. E depois que o Mbappé copiou tudo que o Cristiano Ronaldo fez, desde o 1, 2, 3, Real Madrid, até o joinha pra cima. Tipo, tem um vídeo comparando, é bizarro, assim. Então, É muito bom, hein? Muito bom. Então, eu não espero nada menos do Endrick. Eu quero um Endrick imitando as embaixadinhas do Theo Hernandes, quando foi apresentado. E pra quem sabe, sabe. O meu destaque final, minha consideração final de hoje, fica por conta do goleiro Courtois, aproveitando que estamos falando de Real Madrid, que estava no encerramento do Festival de Música Eletrônica na Bélgica, aproveitando suas férias e comemorando os 20 anos da Tomorrowland. Então, pra gente se encerrar, queria fazer os agradecimentos ao Luiz, ao Gabriel e também ao Kleber, que estiveram com nós até aqui, para mais um programa. Queria também agradecer aos nossos patrocinadores por fazer esse programa estar continuando indo pra frente. E queria também agradecer ao público que ficou com a gente até aqui. Acompanhe o Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal do YouTube. Você também pode acompanhar o Achismos da Bola pelo Instagram ou então pelo TikTok e ficar por dentro de todas as novidades. Acompanhe o Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o Achismos da Bola pelo Instagram e ficar por dentro de todas as novidades.